Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula aqui sobre derivadas implícitas. Meu nome é Neri, eu sou mestre em otimização e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de derivada implícita. Essa matéria ela faz parte do nosso curso e nós estamos aqui avançando dentro da disciplina de cálculo 1, dentro aqui do nosso curso aqui da Universidade Federal. Bem, vamos lá. Qual é o objetivo da nossa aula de hoje? A primeira coisa, a gente vai fazer uma revisão rápida do conceito de derivada em função de x. Por que a gente vai fazer isso? Porque é de suma importância de que todos tenham os conceitos de derivada bem claros na sua cabeça, saibam resolver as derivadas, saibam as regras, saibam as fórmulas de cada tipo de derivada, porque elas serão importantíssimas para a solução dos nossos exercícios de derivada aqui que a gente vai olhar de forma implicitamente. 2. Então a gente vai introduzir formalmente a derivada implícita, então a gente vai conversar um pouquinho a respeito da derivada implícita, vai fazer alguns exercícios, então a gente vai resolver exemplos de derivação passo a passo, com bastante calma. Vamos começar com um exercício bem simples, de algumas funções muito simples de a gente fazer derivada, e vamos gradativamente aumentando a dificuldade para que vocês possam, ao final da disciplina, estar resolvendo também utilizando as derivadas implícitas para a solução dos problemas. Então a gente vai fazer tudo isso de forma muito organizada, muito tranquila, para que todos possam entender e possam sair daqui da aula de hoje com tudo isso muito bem claro na sua cabeça. Bem, então vamos lá. Derivada explícita. Então, veja, a disciplina é sobre derivada implícita, mas nós vamos falar primeiro sobre a derivada explícita. O que é a derivada explícita? É essa que a gente vem trabalhando todo esse semestre já, resolvendo esses exercícios, tá? Então é quando o y está isolado. Então você tem lá uma função y igual a f de x. Então o y está, falando numa forma bem clara, bem tranquila, o y está de um lado esquerdo da minha igualdade e a minha função f de x está do lado direito da minha igualdade. Ou seja, você tem o y isolado, você consegue resolver isso, a derivada, de uma forma bem tranquila. Basta aplicar as funções que a gente já aprendeu aí durante todo o semestre. Então vamos fazer um exemplo, uma função muito simples, y igual a 3x ao quadrado. Qual que é a derivada de y em função de x? Dessa função 3 elevado ao quadrado. Gente, vamos relembrar. Então é uma função 3 elevado a x ao quadrado. Como é que eu resolvo? Bom, professor, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o expoente do x, ele desce para frente do x, Então o 2 ele vai descer multiplicando o 3, e o expoente do x, que era 2, ele vai ser diminuído de uma unidade. Se ele fosse 10, ficaria x a nona. Se fosse 15, ficaria x a 14, certo? Então, ele sempre vai diminuir uma unidade. Então, o que eu vou ter? Que a minha derivada da minha função 3x ao quadrado, tá? Então, a minha derivada de y em função de x é igual a quem? A 3 vezes 2 vezes x elevado a 1. Então, é 6 vezes x elevado a 1. Então, a minha função é muito simples. Essa aqui eu acho que foi uma das primeiras que a gente viu durante as aulas e que a gente trouxe para vocês, que a gente fez vários exercícios e que hoje vocês já estão craques em resolver isso aí. Mas vamos andando. Na derivação implícita, o negócio a gente tem que tomar alguns cuidados, porque o negócio fica um pouquinho diferente. A gente tem que ter muito claro na cabeça da gente que na derivação implícita, o y depende do x. Tá? Ele não está mais isolado, você não consegue isolar ele da função. Então você tem uma função tão grande, tão complexa, que você não consegue isolar o y. Tá? Então o que acontece? Você tem que aplicar métodos matemáticos para poder resolver essa função de maneira que você consiga aplicar a função derivada dessa função sem necessariamente ter que isolar o y para poder resolver. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente trata isso aí. Vamos olhar sistematicamente, ponto a ponto, os vários casos que a gente vai olhar aqui. Hoje, durante a aula, a gente vai olhar alguns casos, alguns cases aqui
de exemplos e a gente vai gradativamente aumentando essa dificuldade para que vocês possam ter habilidade para resolver outros exercícios. Então vamos lá. Então a primeira equação que a gente vai olhar é uma equação muito simples. X² mais Y² igual a 25. Né? Qual que é o meu objetivo? É encontrar a minha derivada de y em função a x, né? O meu dy dx, usando derivação implícita. Então a gente precisa organizar a solução disso aqui, tá? Ter passo a passo bem claro como que eu vou resolver. Ah, professor, mas essa equação é muito simples. Eu posso isolar o y e resolver. Né? Isolando o y ali, passo o x² para o lado direito da minha equação. Então eu fico 25 menos x², né? E depois faço a raiz quadrada de tudo isso. Então o meu y seria igual ao quê? Seria igual a mais ou menos, não podemos esquecer disso, gente, é mais ou menos, porque você está fazendo uma raiz, então você tem a raiz positiva e a raiz negativa, então é mais ou menos. Raiz quadrada de 25 menos x². Dá para fazer a derivada? Tranquilo, a gente sabe a derivada de raiz? Sabe. Dá para aplicar direto? Dá. A gente pode até fazer, a gente vai fazer a derivada de forma implícita aqui, e a gente pode até fazer depois o mesmo exercício de forma explícita, né? E comparar os resultados, ver como que a gente chegou nesses resultados. E vocês vão verificar que a gente trabalhando de forma implícita aqui, vocês vão chegar na solução de uma forma muito mais tranquila, né? Muito mais rápida, né? E tomando os cuidados que a gente vai conversar aqui, com muito mais facilidade e com muito menos probabilidade de errar, certo? Então vamos lá, primeiro exemplo. Então qual que é esse primeiro exemplo? Era o x² mais y² igual a 25. Primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a derivada de ambos os lados dessa relação. Então o lado x² mais y², eu tenho que aplicar a derivada aqui, e o lado 25 eu tenho que aplicar a minha derivada aqui. Então eu aplico derivada de ambos os lados da minha expressão. Aplicando a derivada, então dy dx de x² mais y² é igual a dy dx de 25. Então eu vou fazer essa derivada aqui. Derivando o lado direito é uma constante. Então a gente já viu nas aulas anteriores que derivada de uma constante é igual a zero. Então ali a gente ficou rapidinho, a gente resolveu. E agora a gente tem uma derivada do lado esquerdo, que é uma derivada da soma. Quando a gente tem uma derivada da soma, isso significa que a derivada de uma soma é igual à derivada de cada um dos termos somados. Então, o que a gente fica? Que a derivada de y sobre dx de x mais y² é igual à derivada de x² mais a derivada de y dx de y². E o 25, como a gente já viu, é igual a zero porque é uma constante. Até aqui alguma dúvida? Não, bem tranquilo, né, gente? A gente está resgatando os conhecimentos das outras aulas para que a gente possa ir resolvendo os problemas e vocês possam verificando o conhecimento que vocês já adquiriram até agora. Então vamos lá. Bom, temos duas derivadas, vamos resolvê-las separadamente nesse momento. Professor, posso resolver já direto? Pode, você pode resolver direto. Se você já tem a destreza, se você tem a rapidez, pode resolver. Eu não aconselho nesse momento que a gente faça direto. Por quê? Porque a gente precisa ter a habilidade suficiente para tomar alguns cuidados que a gente já vai verificar logo aqui na frente, para não cometer um erro que vá ocasionar uma resposta incorreta, né, no final da solução. Então vamos tomando cuidado, vamos fazer passo a passo, né? Depois lá na frente, se vocês tiverem habilidade, gente, você pode resolver rapidamente. Derivada de x² eu já sei que é 2x, professor, né? Por quê? Porque eu passo o expoente para frente do x e o expoente de x eu tiro uma unidade. Perfeito, a gente fez agora há pouco lá de 3x², né? A gente chegou aqui a 6x. Simples, essas derivadas são muito simples. Mas e quando a gente tiver cosseno, quando a gente tiver tangente, quando a gente tiver produto, quando a gente tiver raiz, né, expoente? Opa, esse negócio já não é tão simples assim. A gente precisa parar, precisa pensar na fórmula, na solução e daí resolver. Então resolvam dessa forma. Resolvam uma parte,
depois outra parte, e depois a gente vai juntando as partes e vai chegando à solução. Beleza, então o x ao quadrado perfeito. Aqui é que a gente precisa tomar um cuidado. Qual é a derivada de y dx do y ao quadrado? Então, a regra permanece a mesma, né? Desce o expoente para frente do y e você diminui uma unidade do expoente que está lá, 2 vezes y. Porém, aqui que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, gente. O y, ele é função de x. Se o y é função de x, eu não posso simplesmente fazer a minha derivada da forma como eu faço a derivada de x ao quadrado. Por quê? Porque ele depende do x. Então, a regra aqui da derivada implícita diz o seguinte: eu tenho que fazer a derivada vezes a derivada de y em função a x. Então, ela aparece novamente aqui. Por que ela aparece? Novamente falando, o y é uma função de x. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Se você isolar o y ficaria igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado. Então, o y está diretamente ligado ao elemento x, ou seja, ele é uma função do elemento x. Bom, logo, então juntando as peças que a gente fez aqui, né? Então a derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é igual à derivada de 25, eu fico com a seguinte função: 2x mais 2y vezes dy dx. Professor, terminou aí? Resolveu o problema? Já terminamos? Não, não terminamos. Nós temos um passo, né, agora, que é muito importante. Eu vou deixar daí uma regrinha aqui para vocês logo na sequência, para que vocês possam sempre seguir essa regra, seguir esse processo, esse procedimento, que daí vocês vão com certeza evitar erros, vão com certeza resolver qualquer tipo de exercício. Então vamos lá. Então eu já tenho esse primeiro exercício, né? Essa função 2x mais 2y dy dx igual a zero. O que eu tenho que fazer agora, que é o que eu estou buscando, é isolar o dy dx. Certo? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, 2x está somando do lado esquerdo, eu passo para o lado direito, subtraindo. Então, 2x mais 2y dy dx, que era igual a zero, passando 2 para o outro lado, né, da igualdade, eu fico que 2y dy dx é igual a quem? Menos 2x. Beleza. Professor, e agora? Agora eu preciso isolar o dy. O 2x está o que em relação a dy dx? Está multiplicando. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro membro dividindo. São as nossas regrinhas básicas lá da matemática básica que a gente aprendeu lá no primeiro grau, né? Tudo aquilo que está somando de um lado passa subtraindo para o outro, tudo aquilo que está subtraindo de um lado passa somando para o outro, o que está multiplicando passa dividindo, e o que está dividindo passa multiplicando. São as regras que a gente não pode esquecer. Então, o meu dy dx, ou seja, a minha derivada daquilo que eu estou procurando, é igual a quem? A menos 2x sobre 2y. Opa, posso simplificar alguma coisa aqui. Eu tenho 2 em cima e 2 embaixo. Posso cortar, né? Posso fazer divisão de ambos os membros por 2 e eu vou ficar com que a minha solução da derivada de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 é igual a menos x sobre y. Se nós formos fazer a derivada explícita, né, formos resolver como a gente resolve lá, isolando o y e passando, nós vamos chegar a exatamente a mesma função. Tá? Então, é o menos x divididos pelo y da minha função. Lembrem-se, o y é uma função de x. Tá? Então, a gente não pode esquecer isso de maneira nenhuma. Qual é o passo a passo, né? Uma observação que eu quero que vocês guardem muito seriamente aqui. Primeiro passo, deriva, né, separadamente todos os elementos da minha função. Segundo passo, aplica a regra da cadeia, que é essa regra que a gente fez aqui, que você
faz a derivada do y e faz ele em função de dy dx. E terceiro e último passo, você isola o dy dx. Seguindo essa regra, gente, seguindo esse passo a passo, a gente vai conseguir resolver qualquer tipo de problema. Perfeito? Entendido, gente? Podemos complicar um pouco? Vamos fazer mais um exercício? Vamos trazer algo diferente aqui para complicar o exercício? Pô, professor, você vai complicar a nossa vida? Não. Eu quero que vocês façam gradativamente exercícios um pouco mais complexos para que depois vocês possam resolver qualquer outro tipo de problema. A minha intenção aqui na aula é que vocês aprendam essa regra, né, e possam aplicar ela em qualquer momento, em qualquer função que vocês receberem. Então vamos lá. O exemplo 2. 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao cubo igual a 10. Opa! Tem coisa diferente aqui já, professor. Né? Já apareceu um y ao cubo, um y vezes x, né? Já trouxemos alguma dificuldade aqui para o meu exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar, né, de cada um dos elementos qual é a derivada de y em função a x. Né? Simples assim. Então, nesse exemplo aqui, uma coisa que surge aqui, né, que a gente tem que olhar é o 2xy aqui. Tá? Então, é um produto de fatores. Eu tenho aqui o produto x, o elemento x, vezes o elemento y. Então, aqui nós vamos ter que aplicar a minha regra de derivada de produto. Isso é muito importante que a gente preste atenção. Então, aqui é produto, poderia ser raiz, poderia ser cosseno, poderia ser tangente, poderia ser exponencial, qualquer um dos elementos que a gente viu nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Então, primeiro passo, temos que derivar, né, de cada um dos elementos, o 3x ao quadrado, o 2xy, o y ao cubo e o 10 separadamente. Vamos lá. Primeira coisa, vamos separar, vamos fazer passo a passo. Então, a derivada de y em função a x é 3x ao quadrado, está aqui. A derivada, né, de dy dx de 2xy, está aqui. E a minha derivada de y dx de y ao cubo. Professor, derivada de uma constante é zero. Já posso colocar diretamente aqui. Então, já está aqui. Então, como é que ficou a minha função agora? dy dx, 3x ao quadrado, menos dy dx, 2xy, mais dy dx de y ao cubo. Perfeito? Tranquilo até aqui? Sem problemas? Vamos lá. Como nós fizemos no exercício anterior, vamos fazer aqui passo a passo, termo a termo, para que a gente possa ter bem claro e bem consolidado na nossa cabeça como que vai funcionar isso aqui. Então vamos lá. Nesse exemplo, então 3x ao quadrado menos 2xy mais y ao 3 igual a 10. Então repetindo a minha função. Então o primeiro termo quem é? O primeiro termo é 3x ao quadrado. Então eu faço a derivada dele. Derivada de y dx de 3x ao quadrado é o 6x. Nós fizemos lá no primeiro exemplo da aula de hoje. Foi aquele primeiro exemplo que a gente fez. Né? Traz o 2 para baixo, 3 vezes 2, e o x elevado a 2 menos 1, que é igual a 1. Então fica igual a 6x. Simples, gente. Bem tranquilo. Tá? Aqui a gente tem que tomar um cuidado, gente. Por quê? Porque a gente tem um produto de x vezes y. Então lá, o 2x, né, ele está multiplicando o meu y. Então eu preciso aplicar aqui a regra, né, de derivada de produto. Qual é a regra de derivada de produto? É a derivada do primeiro elemento, né? Então, eu tenho dois elementos, o 2x menos 2x e o y. Então, a derivada do primeiro elemento, né, vezes o segundo elemento, mais o segundo elemento vezes a derivada do segundo elemento. O primeiro elemento vezes a derivada do segundo elemento. Aquela regrinha lá de derivada de u vezes v é quem? A derivada de u vezes v mais u vezes v, a derivada de v. Né? É u' vezes v
para a gente trazer a regra para cá, né? Então a derivada de U vezes V é U' V mais V U'. Não é uma das derivadas mais difíceis que a gente tem, mas a gente precisa trazer isso aqui bem claro. Então qual que é a derivada de menos 2xy? Né? É menos 2 vezes x mais, né, menos 2 vezes a derivada de y dx. Vejam que já apareceu a minha derivada de y vezes x, gente. Então, temos que já ir olhando aqui os detalhes. Qual que é a minha derivada do meu y ao cubo? Mesma coisa. O cubo vem para baixo, o 3 vem para baixo, o y fica 3 menos 1 igual a 2 vezes dy dx. Não podemos esquecer dessa regra da cadeia, gente. A regra da cadeia é importantíssima na solução desses exercícios. Então, se a gente esquecer isso aqui, a gente pode ter problemas. Pode ter, não. A gente vai resolver de forma errada. Certo? Então, vamos lá. Logo, então, a minha solução de 3x ao quadrado menos 2xy mais y igual a 10, né? Fica bem simples aqui, ó. Fica quem? A primeira lá do 3x ao quadrado, 6x. O segundo elemento, que era o menos 2xy, fica quem? Menos 2y mais menos 2x dy dx mais quem? 3y dy dx. Perfeito? O que nós temos que fazer agora dentro da nossa regrinha? A gente faz as derivadas separadas, agrupa elas novamente e isola o meu dy dx. Aqui, gente, vamos tomar cuidado. Vocês vejam que eu já tenho 2 dy dx aqui. 2 elementos da minha função. Minha função tem 3 elementos, 2 deles contém dy dx. Então, eu tenho que tomar esse cuidado muito grande. Tá? Então, isolando o meu dy dx, né? Ou seja, o que eu faço? Eu pego lá o 6x menos 2y, passo para o outro lado, né? Tá somando, passo subtraindo. O meu 2x menos 3y, de onde que sai isso, professor? Daqui, ó. Eu coloco em evidência o meu dy dx, eu tenho dy dx aqui e aqui. Eu coloco em evidência, eu fico com o quê? Menos 2x mais 3y ao quadrado. Faltou o quadrado aqui, gente. Né? Ao quadrado. Né? Tá lá multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a minha equação, ela está aqui. A minha solução do meu exercício está aqui. É difícil, gente? É complicado você fazer esse exercício? Não, não é. O que a gente precisa ter sempre esse cuidado? É de olhar a regra que a gente tem que ir seguindo passo a passo. Qual que é a primeira regra? Eu olho a minha função, né? Seja ela do tamanho que for, seja a complexidade que for. Eu separo ela nos elementos, derivo cada um desses elementos, seja antes da igualdade ou após a igualdade, porque após a igualdade aqui nos dois exemplos eu tinha constantes, para ficar mais fácil. Mas eu posso ter uma outra função do outro lado, eu posso ter qualquer outra coisa do outro lado. Eu tenho que aplicar a derivada igual. Digamos que eu tivesse do outro lado cosseno de x, eu faria a aplicação da regra de derivada de cosseno dentro da função. Né? Não teria problema algum quanto a isso. Né? Então, aqui, didaticamente, a gente fez 2 exercícios para que a gente pudesse fazer. Então, eu faço as derivadas separadamente, então, cada uma delas. Né? Feito isso, eu agrupo elas novamente, né? Para que eu possa ter a visão, porque nem eu fiz aqui. Então, eu agrupei a minha função novamente. Então, eu trouxe o 6x da minha derivada, eu trouxe o menos 2y mais menos 2x dy dx da minha do meu segundo elemento, que era o menos 2x, que era uma regra do produto, e eu trouxe a minha derivada de y ao cubo, que está aqui, ó, 3y ao quadrado dy dx. Gente, não podemos nunca esquecer de uma coisa. O y, ele sempre é função de x. Se ele é uma função de x, nós precisamos que ele esteja sempre sendo derivado em função a x. Então, se você tem ele, você faz a derivada aqui. Tá?
Para quê? Para que você possa estar com a tua equação bem desenhada e resolvida. Feito isso, novamente, isola o dy. Gente, tomem cuidado para isolar o dy, né? Tudo aquilo que não tem dy, já passem para o outro lado do sinal de igualdade, deixem tudo para o lado esquerdo aquilo que tem dy, e daí apliquem as regras da matemática básica, aquilo que a gente aprendeu no dia a dia, né, até aqui, para que você possa isolar o dy dx de maneira correta. Perfeito, gente? É uma receita muito simples que a gente tem. Então vamos lá. Indo para a conclusão da aula, para fechamento da aula aqui, então algumas coisas que a gente precisa ter aqui bem claro, que a gente já falou e eu quero reforçar aqui antes de a gente encerrar a aula. Então a derivação implícita, ela exige 3 ideias centrais. Eu preciso que essas ideias centrais fiquem muito claras na cabeça de vocês. Tá? Porque daqui a pouco eu vou passar uma lista de exercícios, a gente vai ter algumas coisas um pouco mais complexas, né? Que vão demandar que vocês façam um pouco mais de cálculo, porém, se vocês seguirem essa receita, esse método que a gente viu aqui, a gente não vai ter problema. Então, qual o primeiro elemento aqui, primeira ideia que a gente tem? Reforçando, derivar ambos os lados em relação a x. Então, eu vou derivar tudo aquilo que está do lado direito da minha igualdade em relação a x, tudo aquilo que está do lado esquerdo da minha igualdade em relação a x. Tá? Ah, professor, a minha função ela é muito grande, ela tem 8 fatores aqui. Sem problema, gente. Deriva os 8 fatores de um lado, os 2 fatores que tem do outro, tudo em relação a x. Primeira coisa, faz isso. Tá? Aconselho. Façam separado. Você tem 5 fatores, façam separado cada um no fator e montem a equação novamente. Assim vocês vão minimizar o erro. Bom, depois, o segundo elemento que a gente não pode esquecer, a gente tem que ter muito claro. Aplicar a regra da cadeia, que é o quê? O y é função de x. Então, não esqueçam, gente. A regra da cadeia, no caso, na solução de derivada implícita, ele é importantíssimo. Digamos que ele é a regra principal da minha solução. Se eu esquecer disso, se eu não aplicar a regra da cadeia na solução dos exercícios, eu vou estar errando o exercício. Tá? Eu vou cometer um erro, né? E eu vou chegar a uma solução errada do meu problema. Certo, gente? E a gente tem que pensar assim, hoje eu estou olhando aqui o desenho da minha derivada explícita, né, isoladamente em cima de uma função qualquer. Né? Aquela primeira função x² mais y² igual a 25 é uma função do que da matemática? Do círculo. Né? Então, lá na geometria analítica, quando a gente estava estudando geometria analítica, a gente viu isso aqui. Pô, professor, então, quer dizer, as coisas começam a ser interligadas? Sim, nós estamos olhando derivada. Daqui a pouco a gente vai passar, a gente olhou integral, olhou limites, olhou derivadas, e daqui a pouco a gente vai olhar integral, a gente vai começar a entender qual é a relação que uma coisa tem com a outra. Então, segundo elemento, aplica corretamente a regra da cadeia. Tá? Terceiro, agrupa, né? Ou seja, você traz todas essas informações, você aplicou a derivação em todos os elementos, tanto de um lado quanto do outro. Aplicou corretamente a regra da cadeia, ou seja, y igual a y de x, ou seja, y é uma função de x. Agora você traz tudo, agrupa essas informações e isola o dy de x. Com calma, gente, com tranquilidade. Esse é o segredo da solução. Aliás, é o segredo da solução de qualquer exercício da matemática. É você escrever isso, né? Você usar papel e lápis, né? Para você poder escrever, você praticar, né? E fazer as coisas com calma, com tranquilidade. Feito isso, você cumpriu, né, as 3 fases necessárias para poder resolver qualquer tipo de exercício.
qualquer tipo de exercício que eu traga aqui para vocês, vocês vão ser capazes de resolver. Não vai ter problema algum, né, de solução desses exercícios, tá ok? Então,